Hoje eu vou apresentar aqui um equipamento diferente da nossa linha de produtos. Ele não é uma câmera espiã, pelo contrário, ele é um detector de câmeras espiãs e escutas espiãs que utilizam sinal de radiofrequência. Esse equipamento aqui ele é utilizado para detectar câmeras escondidas e também para detectar equipamentos que emitam sinal de rádio, por exemplo, microfones sem fio que transmitem o áudio do ambiente para um gravador, entre outros eletrônicos que utilizem comunicação sem fio para transmitir dados de forma discreta. Aqui na frente a gente pode ver, tem uma lente de observação para buscar câmeras escondidas. Aqui a saída de som do bip que nosso equipamento emite durante a detecção de radiofrequência. LEDs de sinalização para indicar a intensidade do sinal que ele está detectando no ambiente de radiofrequência. Um botão para nós ligarmos os LEDs aqui de trás, que são utilizados na detecção de câmeras. E aqui uma bússola que serve para auxiliar e dar uma referência aí para o usuário. Então na lateral a gente possui a conexão para o nosso carregador USB, para carregar a bateria interna desse equipamento. Ele possui uma bateria de lítio interna, recarregável, e pode ser recarregada utilizando o carregador que acompanha o equipamento. Aqui tem a chave de liga e desliga o equipamento. Nessa posição ele está desligado. Aqui é a posição de ligar o equipamento com emissão de som, para a gente acompanhar o sinal a intensidade do sinal que ele está detectando. E aqui é a detecção de ligar o equipamento sem o som, porém ele dá um feedback de vibração, igual um vibracal de celular. Em vez dele emitir um som, ele vibra de acordo com a intensidade do sinal. Aqui fica um botãozinho que a gente usa para ajustar a intensidade, o nível de intensidade do sinal. A gente começa ajustando ele no nível mínimo e para poder detectar alguma coisa que esteja acima do normal utilizando esse equipamento. Na parte de trás aqui a gente tem os LEDs que são utilizados para iluminar a lente de uma câmera no modo de detecção de câmeras. Então esses LEDs vão ser utilizados para iluminar a lente de uma câmera e a gente vai conseguir perceber o reflexo das câmeras através dessa lente aqui. Na parte superior, conexão do fone de ouvido e a antena do equipamento. Para a gente carregar a bateria desse nosso equipamento, é bem simples. A gente tem esse carregador aqui que acompanha o equipamento. É um carregador bivolt automático, dá para ligar em 110, 220 sem problema. E a gente conecta esse cabinho aqui na entrada do carregador. A gente conecta aqui no equipamento e só colocar na tomada. Quando a gente coloca na tomada, a gente vê que o LED aqui atrás da bússola, o LEDzinho azul, já indica que o equipamento está em carregamento. A gente deixa esse equipamento carregando por cerca de 2 horas e após isso a bateria está completamente carregada. Daí a gente pode desconectar aqui do carregador. Não tem problema, não precisa descarregar toda a bateria para efetuar o carregamento, porque esse equipamento utiliza uma bateria de lítio que não possui o efeito de memória e não vicia. Bom, como é que a gente liga esse equipamento aqui? A chave principal para ligar esse equipamento aqui é essa aqui da lateral, tanto para a gente detectar sinal de rádio, quanto para a gente utilizar a iluminação que possui aqui atrás para detecção de câmeras. A gente precisa utilizar primeiro essa chave aqui e ligar o equipamento. Para ligar, a gente desliza a chave aqui para cima, a gente vê que o LED acende, o LEDzinho azul, mesmo da bateria, acende, e o equipamento está ligado. Se eu quiser, aí eu faço o ajuste aqui da intensidade. A gente pode perceber aqui que eu estou aumentando aqui a sensibilidade, aqui estou tornando o meu equipamento mais sensível. Então eu já vou mostrar como é que a gente configura ele aqui para detectar
a detectar equipamentos espiões. Então, aqui o primeiro modo é o modo de detecção de equipamentos espiões com emissão de som. Se eu colocar aqui em cima, vou aumentar aqui minha sensibilidade. A gente consegue ver aqui que o equipamento emite uma vibração quando ele detecta algum equipamento. Claro, ele não está detectando nenhum equipamento no momento, é porque eu estou simplesmente aumentando muito a sensibilidade dele. Então ele está pegando sinal de radiofrequência aí de qualquer equipamento que exista aqui no ambiente. Para desligar o equipamento, a gente coloca aqui a chavezinha na posição off e está desligado. Então agora a gente vai fazer o nosso primeiro exercício prático aqui, que é configurar esse nosso equipamento para fazer a detecção de radiofrequência e de fato detectar essa radiofrequência. Eu tenho aqui um exemplo de um microfone sem fio. Esse aqui é um microfone de equipamento espião. Como é que funciona esse microfone? Esse equipamento aqui não acompanha esse aqui. Esse aqui é o detector de equipamentos espiões, que detecta gravadores que emitem sinal de radiofrequência e auxilia a gente a encontrar câmeras escondidas. Então, esse aqui é um exemplo de um equipamento espião emissor de radiofrequência, ou seja, ele está transmitindo o áudio que ele está capturando aqui para um gravador que está escondido aí em algum lugar, a gente não sabe. Se a gente tiver esse equipamento numa sala, num escritório, em algum ambiente, a gente pode utilizar esse nosso equipamento aqui para encontrar esse aqui. Vou dar um exemplo aqui como é que a gente faz. A gente estende primeiro a antena e eu recomendo a gente utilizar esse modo aqui com a emissão de som para detectar nosso equipamento, gravador de áudio aqui com emissão de radiofrequência. Vou ligar o equipamento, liguei aqui e aqui no botão de ajuste de sensibilidade aqui, eu tenho que ir aumentando ele devagarinho até esse LEDzinho primeiro aqui acender e ficar levemente acendendo, apagando, detectando bem pouquinho sinal. Ou seja, quando esse primeiro LEDzinho estiver aceso, nosso equipamento vai estar equalizado para o sinal ambiente que está, para a intensidade de sinal RF que está acontecendo nesse ambiente. Eu vou aumentar aqui, aumentando. Ó, aqui é o início, então eu vou diminuir um pouquinho. Ó, eu vou deixar aqui bem no limite aqui do início da detecção. Eu posso até deixar ele com o LED ligado, mas a gente vai perceber o que é aqui, ó. Eu vou ligar o meu microfone sem fio. Vou ligar ele aqui. A gente percebe que o equipamento detectou na hora a emissão de sinal de sinal de rádio sendo transmitido desse equipamento. A gente já viu como é que a gente faz a detecção de radiofrequência, então a gente vai ver como que a gente utiliza esse recurso aqui para detectar lentes de câmeras espiões. Primeira coisa que a gente faz, a gente liga o equipamento. Liguei aqui. Eu posso diminuir aqui a sensibilidade do meu equipamento para ele não ficar apitando, porque agora eu posso deixar a sensibilidade alta, mas como eu pretendo agora encontrar câmeras espiãs, por exemplo, como essa aqui, eu posso baixar aqui a sensibilidade para o equipamento não ficar apitando. Para me ligar a minha luz de detecção de câmeras, eu clico uma vez aqui, a gente vê que os LEDs já começaram a piscar. Esses LEDs aqui, eles auxiliam na detecção. Eu vou dar tentar alinhar aqui com a câmera. E o que a gente percebe lá embaixo, ó. Eu vou até apagar a luz aqui. O que acontece? A gente consegue ver um brilho bem nítido. Vou acender aqui de novo. A gente consegue ver um brilho aqui, ó, bem nítido, que acontece aqui diretamente na lente da câmera. A gente vê que quando a luz apaga, o equipamento fica todo preto.
mas quando a luz acende, a gente vê um reflexo, um pontinho branco ali, vermelho, na imagem, indicando que ele tem uma câmera. Eu posso ajustar a frequência com que pisca essa luz aqui, segurando esse botão. A gente vai ver que ela vai acelerando até a velocidade máxima, depois volta para a velocidade inicial. A gente chama de ajuste da frequência da luz de flash. Se eu quiser acelerar um pouco, eu seguro aqui, posso soltar aqui, ficou ajustado para essa frequência. Se eu quiser acelerar ainda mais, seguro mais um pouco, solto. Aí vai depender do gosto aí da pessoa que estiver utilizando esse equipamento para detectar. A gente pode perceber também que a gente tem que mirar, deixar assim, que eu prefiro utilizar esse equipamento dessa forma aqui. A gente tem que mirar esse equipamento em linha reta para onde a câmera está enxergando. Por exemplo, se a câmera está montada aqui e a lente dela está apontando para lá, eu tenho que utilizar esse equipamento aqui mirado de frente para essa câmera. Então essa câmera vai estar escondida aqui em um ambiente e eu vou sair observando aqui, vou botar meu olho aqui bem próximo dessa lentezinha aqui e vou sair escaneando cantinho por cantinho do ambiente para encontrar essa minha câmera espiã. Quando eu estiver alinhado com a lente da câmera, eu vou perceber esse brilho aí que a gente está vendo. A melhor forma de usar, para mim, apagar esse LED aqui, eu clico mais uma vez. A melhor forma para a gente detectar câmeras escondidas é no ambiente escuro, porque daí vai ficar todo o ambiente mais preto, mais escuro, e o brilho dessas câmeras, dessas lentes vai se destacar. Se existirem também outros materiais reflexivos do tipo espelho, vidro, metais, eles também vão refletir essa luz vermelha. Então a gente vai ter que analisar item por item, né? Por exemplo, a gente está num quarto de hotel, olhando todas as paredes, todas as entradas de ar, a TV, tudo certinho, para tentar encontrar qualquer tipo de câmera espiã. Se a gente encontrar e ver um reflexo aqui, a gente tem que ir lá e analisar para ver se de fato é algum tipo de câmera espiã ou se é apenas o reflexo de algum outro material reflexivo também. Então, é assim que a gente utiliza esse recurso aqui para auxiliar a encontrar câmeras espiãs escondidas no ambiente. Uma recomendação que a gente pode fazer aqui de técnicas para a gente utilizar esse equipamento, ambientes onde a gente deva investigar, são, por exemplo, assim, ambientes mais visados, como banheiros, como quartos de hotéis, escritórios, todos esses são ambientes visados para algum tipo de espionagem. Então, esse equipamento aqui se aplica muito bem a esse tipo de ambiente. Também existem situações onde, por exemplo, na sua residência, no quarto do casal, ou algum tipo de ambiente assim privado, também seja interessante investigar utilizando esse equipamento aqui para ver se não está acontecendo algum tipo de espionagem por parte de alguém, por parte da empregada que quer encontrar, por exemplo, um cofre ou coisas desse tipo, ou por parte de um marido que está cuidando da esposa e vice-versa. Então, a aplicação desse equipamento aqui ela é vasta, ela é diversa, nos dois âmbitos, para detectar câmeras espiãs e para detectar escutas espiãs também, que no ambiente corporativo o que é falado é mais importante do que se vê praticamente, né? Outra dica de itens importantes de se verificar com esse equipamento são objetos, por exemplo, um ursinho de pelúcia. Não deve ter nenhum tipo de equipamento eletrônico em um ursinho de pelúcia. Se esse equipamento aqui, você passa lá o equipamento quando ele está ligado, operando, e ele detecta algum tipo de radiofrequência saindo desse ursinho de pelúcia, pode ser um sinal de que exista aí algum equipamento espião escondido. Então é bom investigar. Porta-retrato. Porta-retrato é a foto, um vidro, uma moldura de madeira ou de plástico. Também não deve ter nada de
eletrônico dentro de um porta-retrato. Então, mas um porta-retrato é um lugar normal, comum de se utilizar para espionagem com câmeras secretas, câmeras espiãs, e podem ser detectadas com esse equipamento. Então existe uma série de itens que podem ser avaliados, onde a gente sabe que não deve existir nenhum tipo de eletrônica originalmente, e utilizando esse equipamento aqui, talvez a gente detecte algum sinal de radiofrequência que não devia estar ali. Então, esse equipamento aqui se aplica em diversas situações. Uma última dica sobre algum problema de funcionamento com esse equipamento. A primeira coisa que a gente tem que verificar é se o nosso equipamento tem bateria. A segunda coisa que a gente tem que verificar é se a gente ajustou o nível de sensibilidade aqui, de acordo com como a gente explicou anteriormente, né? O nível de sensibilidade tem que ser ajustado para o mínimo possível, de forma que quando ocorrer a detecção de algum sinal que está fora do mínimo, por exemplo, aqui o sinal está bem fraquinho. Quando chegar próximo desse equipamento aqui, o sinal vai aumentar e o nosso equipamento aqui vai identificar. O mínimo que eu digo não é ajustar isso aqui para o mínimo, é a gente ligar esse equipamento com nada próximo dele, espicha a antena, não pode esquecer, porque a antena aumenta a sensibilidade, e a gente vai aumentando a sensibilidade até ele detectar alguma coisa. Ó, esse aqui é o mínimo. Esse é o mínimo. Agora o equipamento está equalizado com o ambiente, ou seja, ele está prestes a detectar qualquer coisa que seja eletrônica e se aproxime dele. Então esse é o mínimo. Então, bateria, espichar a antena, verificar se está ajustado de forma correta aqui no mínimo, e no caso de detecção de uma lente, de uma câmera, a gente liga aqui e a gente tem que alinhar esse equipamento aqui, ó, de forma direta com a lente da câmera. Por exemplo, se a lente da câmera está aqui e a gente coloca o equipamento aqui, a luz que sai desse nosso equipamento, ela vai vir aqui para a lente e vai refletir para lá. Então o que acontece? A gente tem que mirar esse equipamento reto nessa lente. Então a lente vai refletir e a gente vai conseguir enxergar através dessa lente, dessa lente aqui de detecção de câmeras.